Boa noite, graça e paz em Jesus. Vamos fazer uma oração para apresentar a Deus esses momentos que vamos estar aqui de culto e adoração ao Senhor Jesus. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas nesse momento diante de Ti. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que participam aqui nesse culto, para que o Senhor seja com cada um, para que o Senhor visite os corações, para que o Senhor esteja promovendo, Senhor, em cada uma das nossas vidas, Senhor, aquilo que agrada a Ti, Senhor. Um coração quebrantado diante do Senhor e alegre com a salvação que temos em Cristo Jesus. Fica conosco nesses momentos e recebe o nosso louvor e adoração, Senhor. Assim nós oramos a Ti, no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Do pecado, nós fomos resgatados e agora rendemos glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos cantar o hino 19 do nosso inário Novo Cântico. Inário Novo Cântico, hino 19. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Agora nós vamos entoar ao Senhor um cântico que diz assim: meu puro Salvador morreu, minha alma impura libertou. O justo Deus se satisfez, ao ver Jesus me perdoou. Louvemos ao Senhor então com o cântico diante do trono do alto Deus. Diante do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom clamor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede ao meu favor. Meu nome está em seu coração, está escrito em suas mãos, enquanto interceder por mim, jamais dali me afastarão, jamais dali me afastarão. Quando Satã me vem tentar, o meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e lá está quem pôs um fim em meu pecado. Meu puro Salvador morreu, minha alma impura libertou.
antes fez. Ao ver Jesus me perdoou, ao ver Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro, vivo está, perfeito justificador, o imutável, grande eu sou, a graça e glória é o Senhor. Com Ele não posso morrer, pois com seu sangue me comprou, oculta minha vida está, com Cristo Deus meu Salvador, com Cristo Deus meu Salvador. Com Ele não posso morrer, pois com seu sangue me comprou, oculta minha vida está, com Cristo Deus meu Salvador, com Cristo Deus meu Salvador. Seguindo então esses momentos de louvor e adoração ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus, confessando então o nosso pecado e louvando ao Senhor pela sua infinita graça que nos salvou. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso amado Pai, nosso Deus bendito e eterno Salvador, nós reconhecemos os nossos pecados diante de Ti, as nossas falhas. Ó Deus, há muitas vezes a ingratidão dos nossos corações, muitas vezes, ó Deus, a ansiedade e tantas coisas, Senhor, que muitas vezes vemos em nossas vidas que não Te agradam, que, ó Deus, nos afastam de Ti, e pedimos, ó Deus, que Tu nos perdoes, pedimos que o Senhor, com a sua bondade, com a sua grande misericórdia, possa nos perdoar, nos lavar e nos purificar, ó Deus, no Teu sangue. Somos gratos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor é um Deus de amor, porque apesar de nós, o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós Te agradecemos, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua proteção, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustém, aqueles que nos ensina, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. E que o Senhor possa continuar a nos abençoar. Abençoa também, ó Deus, o Teu povo. Abençoa a igreja de Xangri-Lá. Abençoa, ó Deus, todos os nossos irmãos nesse momento que passam por dificuldades. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós convidamos então a todos que abram as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 116, do versículo 1 até o versículo número 9. Então, Salmo 116, de 1 a 9. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Na próxima canção, nós vamos declarar então a paz que nós sentimos em nossa caminhada com o Senhor. O cântico se chama Cada Instante.
instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Vamos então abrir agora a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 13 a 14. João 4, de 13 a 14. Jesus estava ali falando com uma mulher samaritana à beirada de um poço. Jesus ali à beira de um poço, falando com a mulher samaritana. E Jesus disse assim, a partir do versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, finalizando esses momentos, vamos cantar o nosso desejo de beber e de viver nessas águas. Faz-me chegar. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver.
viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Graça e paz, irmãos, é uma bênção, um privilégio nós adorarmos o Senhor, nosso Deus, exaltarmos a Cristo e também meditar na santa e bendita palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, lá no Salmo 42 e também o 43, continuando nossa série de mensagens, caminhando com Deus em meio ao sofrimento. Série de mensagens nos livros poéticos. Abra sua Bíblia lá nos Salmos 42 e 43. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida, atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem, e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, fala conosco através da Tua palavra, alivia a nossa dor e o nosso sofrimento com a Tua presença santa e com a ação confortadora e consoladora do Espírito Santo do Senhor, e nos instrui para que possamos ser, ó Pai, mais parecidos com o Senhor, para que sejamos transformados pelo Teu poder. No nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos é composto por uma coletânea de 5 livros. Todos esses salmos foram sendo agrupados no decorrer de 1000 anos da história do povo de Israel. O nosso texto de hoje contempla o início do livro 2,
que vai do Salmo 42 ao 72. E há vários indícios para dizermos que os Salmos 42 e 43 sejam originalmente um único salmo. É bom esclarecer que quando levantamos esse questionamento, não estamos ferindo nenhum propósito de confiança na inerrância do texto sagrado. Até porque essa divisão de capítulos da Bíblia surgiu somente no século XIII. Então, como essa numeração dos capítulos da Bíblia e a numeração dos salmos não é inspirada por Deus, não há problema de questionarmos essas divisões. Para ficar mais claro que esses dois salmos representam uma unidade literária, fiz uma divisão visual com cores, na qual você pode identificar o refrão temático do salmo na cor preta, no 42, versos 5 e 11, e no 43, versos 5. Outro indício que esses versos representam uma unidade de composição é o título do Salmo 42, ao mestre de cantos, salmo didático dos filhos de Corá. No Salmo 43 não há título. Esse título em negrito que está na sua Bíblia é colocado pela Sociedade Bíblica, responsável pela edição, e não faz parte do texto hebraico original. Nesse livro 2 dos Salmos, todos têm títulos que indicam autoria, e alguns até circunstâncias do contexto histórico, com exceção dos Salmos 43 e do 71. Por causa desses indícios e de outros que ainda poderíamos mencionar, vamos trabalhar os Salmos 42 e 43 como sendo um único salmo. O título do salmo nos indica sua autoria como sendo dos filhos de Corá. Eles eram levitas que tinham como uma de suas responsabilidades compor e conduzir o povo nas músicas de louvor ao Senhor. A autoria dos filhos de Corá é indicada nos Salmos 44 a 49 e também no livro 3, nos Salmos 84, 85, 87 e 88. Há vários teólogos como Calvino, Spurgeon, que defendem a autoria do rei Davi, mas nós não temos informações suficientes para fazer essa afirmação. Apesar de termos a autoria desse salmo no plural, filhos de Corá, ele é bastante pessoal e íntimo. Aparecem mais de 50 pronomes pessoais e observamos através deles a oscilação do salmista entre a fé e o desespero. Sua alma está extremamente abatida e perturbada. E então ele questiona a Deus 11 vezes e se pergunta por que o Senhor não faz alguma coisa por ele. É através da busca de consolo para sua alma que nasce essa composição. Eu convido você a meditar comigo no seguinte tema: Deus, consolo para a alma abatida. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o consolo para a alma abatida está no anseio por Deus. Nós vamos ver isso dos versos de 1 a 5. O verso 1 diz assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista, para expressar o anseio de sua alma, seu desejo por Deus, ele faz a comparação do anseio da sua alma, seu desejo pela presença de Deus, com uma corça suspirando, desejando as correntes das águas. A corça é um animal que sente muita sede e que nunca procura outro tipo de água a não ser de uma nascente. Nunca bebe a água de uma poça. Elas conseguem sentir o cheiro das águas de uma boa distância e correm com uma grande velocidade para irem até a nascente. Quando a corça fica sem beber água, o seu corpo fica seco, ela fica com a pele ressecada e com dores. E aí começa a exalar um odor que chama a atenção dos seus predadores. A corça ela não pode ficar sem água, sua vida depende disso. E é isso que o salmista vê, ou imagina, uma corça correndo sedenta, suspirando pelas correntes das águas, lutando pela vida. O salmista deve ter pensado na agonia mais lenta da seca, não em um simples momento de sede que logo pode ser saciado. O texto de Joel 1:20 parece transmitir essa mesma realidade. O profeta diz assim: Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens.
essa figura da corça suspirando pelas águas, em comparação com a alma do salmista, é bastante profunda e expressa a sede da alma de alguém que está sofrendo, ansiando pela presença de Deus. Verso 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? O salmista diz que sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Com essa expressão Deus vivo, ele diferencia o seu Deus de todos os outros deuses que são falsos e sem vida. Ele mostra que o seu Deus é o Deus vivo, aquele que dá a vida, e sem ele não é possível viver. Assim como seu corpo tem sede de água, a sua alma tem sede da água viva, do Deus vivo. Então ele faz um questionamento autorreflexivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Isso parece localizar o salmista geograficamente longe de Jerusalém, onde estava o tabernáculo sagrado e também a arca da aliança, que representava a face de Deus, sua santa presença. Ele tem um desejo de estar diante da face de Deus, mas está impossibilitado, e isso o deixa cada vez mais abatido. O salmista ainda diz que as suas lágrimas têm sido seu alimento dia e noite. O seu choro é tão frequente como em outros tempos eram suas refeições. Não sabemos se ele diz isso por estar em jejum, se consagrando a Deus, ou se ele está com uma depressão e por isso não quer se alimentar. Ou ainda se usa isso como uma figura de linguagem, por estar chorando muito dia e noite devido à sua saudade de estar diante do Senhor, como a sua alma ansiava. As lágrimas são mencionadas, associadas aqui com o alimento. O salmista pode estar querendo dar um sentido positivo para o seu choro. Quando chora com saudade de Deus, suas lágrimas alimentam a sua alma, aumentando seu desejo de estar diante do Senhor. Os inimigos, vendo as lágrimas do salmista, o questionam: e o seu Deus, onde está? A fé do salmista está sendo colocada em xeque por muitas pessoas, todos os dias, insinuando que o Deus dele só pode estar ausente por permitir que ele sofra dessa forma. Além de toda a sua dor interna, ele sofre com essas palavras destruidoras que tentam minar sua fé e o seu relacionamento com Deus. Verso 4: Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Nos 3 primeiros versos, o salmista citou os elementos mais essenciais da vida física: ar, quando menciona o suspirar, a água e o alimento. Mas é no verso 4 que ele vai destacar o importantíssimo e essencial elemento espiritual, o alimento da alma, a adoração. Sem adoração, a vida não tem sentido para o salmista. Sua alma se derrama, se abate quando lembra do passado, de como ele passava com a multidão e os guiava em procissão, em uma caminhada conjunta em direção à casa de Deus. A gente viu um pouco disso em outras mensagens, lá nos salmos de romagem ou de subida, que eram cânticos cantados quando o povo de Deus subia para Jerusalém, nas comemorações das festas anuais. E aqui o salmista provavelmente era aquele que conduzia os cânticos nessa jornada até Jerusalém. E é interessante como ele descreve esses momentos que o povo de Deus estava junto, louvando, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. É muito maravilhoso, é muito bonito vermos não só atos religiosos sendo executados de maneira repetitiva e às vezes até fria, mas uma grande emoção tomando conta do povo que está em festa por caminhar em direção à casa de Deus. Essa lembrança gostosa, ao mesmo tempo que trazia alegria e esperança para o salmista, também trazia tristeza por conta da saudade que ele sentia. E ele caminha para o fim dessa estrofe com um refrão do salmo: Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus o meu. Mais uma vez o salmista faz uma autorreflexão, se questiona do porquê sua alma está abatida e perturbada. E ele mesmo responde o que deve fazer: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mesmo sem sentir ainda o alívio de sua alma, mesmo caminhando em meio à dor e ao sofrimento, o salmista sabe que a solução é esperar em Deus. Ele é digno de louvor, seu auxílio, o seu Deus. E essa repetição das palavras funcionando como um refrão no salmo indica que o salmista estava tendo altos e baixos ao lutar consigo mesmo e com as circunstâncias ao seu redor. E não encontraria consolo na natureza, nem nas memórias, nem alimentando sua tristeza, mas somente no Senhor. Suas esperanças haviam sido despedaçadas. Suas orações não foram respondidas, seus inimigos o atormentavam, questionando sua fé. E onde estava o seu Deus? Sabemos que é diferente a ideia de presença de Deus no tabernáculo e no templo do Antigo Testamento do que a presença de Deus hoje, que está em nós através do Espírito Santo. Mas de uma forma especial e comunitária, estamos sentindo algo parecido que o salmista com a privação de nos reunir e adorar a Deus no mesmo lugar. Já estamos distantes por um longo tempo, bem mais longo do que imaginaríamos que seria. Apesar de podermos orar, louvar a Deus e ouvir a voz dele na Bíblia em nossas casas, ainda assim nada substitui a comunhão do povo de Deus. E por isso, de certa forma, nossa alma também está abatida e perturbada. Alguns estão em depressão por conta do isolamento. Suas mentes ficam presas a boas lembranças de cultos, reuniões, festas que parecem reais só no passado. A memória tanto pode ser um remédio abençoado para a alma atribulada, quanto pode abrir novas feridas e manter a dor continuamente viva. Por isso, o consolo para a alma batida, não está em lembrar como tempos de outrora foram maravilhosos com os nossos irmãos, apesar disso ser muito bom e importante. Mas o nosso consolo primariamente está naquele que é o centro do nosso culto e adoração, Deus. Pois terão momentos que seremos privados da comunhão de uns com os outros, como está acontecendo hoje. Devemos consolar assim uns aos outros, e isso é necessário, mas a nossa alma só se consolará realmente se ansiarmos por Deus, se nos confortarmos e nos confrontarmos com a palavra de Deus, lembrando-se do Senhor todos os dias e em todos os momentos. O segundo consolo para a alma abatida é a lembrança de Deus. Versos 6 a 11. Verso 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O cenário aqui da segunda estrofe mudou completamente. Se estabelece um contraste com a primeira. Se no início o salmista se via diante de uma grande seca, onde a corça estava sedenta buscando água para saciar sua sede, agora ele se vê no meio de águas agitadas, barulhentas e perigosas, que passam por cima dele. É como se ele se afogasse em sua dor e tristeza. Se antes a lembrança do salmista estava nos momentos de louvor a Deus com o povo, agora sua lembrança está focada em Deus, e cita alguns locais onde se lembra do Senhor. 2 locais são muito conhecidos, o Rio Jordão e o Monte Hermon, mas nos é desconhecido o Monte Mizar, que possivelmente era um monte pequeno, já que Mizar significa pequeno. A nascente do Rio Jordão fica na cadeia de montes do Hermon, e as chuvas, quando vêm muito fortes, elas transformam os riachos em cachoeiras, com fortes correntezas que são mencionadas aqui como ondas e vagas ou vagalhões. Ondas muito grandes, agitadas, eram formadas com essas chuvas. O salmista se vê no meio disso tudo, mostrando de forma figurada como estava sofrendo, se afogando em meio às águas agitadas. Um abismo chama a outro abismo. Com isso ele quer dizer que não tem onde firmar os pés,
e sente que está afundando, como se cada movimento o fizesse se aproximar de outro abismo. E é interessante destacar que o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele se lembrou que não precisava temer aquilo tudo, pois as cachoeiras e as fortes torrentes pertenciam a Deus e ele tinha tudo sob controle. Sua dor e seu sofrimento não estavam fora do domínio e da soberania do Senhor. Verso 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No verso 8, o salmista se dirige a Deus como Yahvé, Senhor, e com as letras todas maiúsculas, em lugar de Elohim, que significa Deus. E isso mostra que ele está se lembrando não só de Deus, mas de suas promessas, do nome que Deus revelou para fazer uma aliança com seu povo. Esse é um Deus fiel. Yahvé é um Deus que derrama misericórdia sobre seu povo. É o Deus que ouve as orações, ouve quando louvam e o adoram, até mesmo quando lamentam e se queixam. E aqui o salmista percebe que ele não precisa ir a Jerusalém para adorar o Senhor, mas que ele pode fazer ali mesmo, em meio à sua dor e ao sofrimento. E ele sabe que é o Senhor que concede bondosamente a misericórdia de dia e de noite, mesmo que em meio às lágrimas ele continua louvando com cânticos e orando ao Deus da sua vida. A sua oração a seguir é um reflexo de sua alma abatida. Não é uma pessoa falando belas palavras para tentar impressionar o Senhor, mas um coração quebrantado, lamentando pela dor daquele momento. Verso 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? O salmista sabe que Deus é a sua rocha, que Ele é um socorro presente. Ele tem fé nisso, mas ele não está sentindo isso naquele momento e ora perguntando, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? É a segunda vez que ele menciona a opressão de seus inimigos. Parece que eles provocavam o salmista enquanto sofria, dizendo, onde está seu Deus? Por que você está sofrendo? Onde seu Deus está? Ele não faz nada para acabar com a sua dor. E esses questionamentos não entravam só no ouvido do salmista, mas ficavam ecoando na sua mente. E seu corpo já estava sentindo essas dores que a sua alma sentia. Era como se seus ossos estivessem sendo esmagados, causando uma dor insuportável. E ele encerra essa estrofe com um refrão mais uma vez. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A lembrança de Deus, da sua bondade e misericórdia, fez com que ele suportasse aquele momento de abatimento em sua alma e continuasse esperando e confiando em Deus. Quando você está sofrendo, sua alma está bem abatida, Deus é a sua primeira lembrança? Quando as águas parecem te carregar para onde você não quer ir, e um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema, uma doença chama outra doença, uma dor chama outra dor, você consegue se lembrar que o Senhor é a rocha que firma seus passos? Lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere em Deus, confie nele. Amanhã vem depois da noite escura, o sol vai raiar e o auxílio vai chegar. O terceiro consolo para a alma abatida é a confiança em Deus. Verso 1 do 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de eu andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu.
Na primeira estrofe, o salmista, recordando do passado, quando adorava a Deus com a multidão, sentia sua alma como na seca do deserto, sem água, mas ansiava por Deus. Na segunda estrofe, lembra de Deus e vê sua situação atual como as águas tumultuadas que parecem o afogar. A opressão dos inimigos continua e, apesar de saber que Deus está com ele, não está sentindo paz na alma. E agora, na última estrofe, começa a projetar o futuro, a ter esperança diante das intensas opressões dos inimigos. Ele clama a Deus por justiça e livramento e se vê no Monte Santo de Deus e em seus tabernáculos, resgatando aquele assunto da primeira estrofe, da adoração a Deus, do desejo de estar na casa de Deus, mas agora com um tom bem mais confiante. O pedido do salmista para que Deus faça justiça, defenda sua causa contra a nação infiel e o livre dos fraudulentos e injustos, revela que a opressão dos inimigos não é só de palavras, questionando a sua fé, perguntando onde está o seu Deus, mas possivelmente se refere a algum tipo de perseguição ou até mesmo um cativeiro. O salmista diz que Deus é a sua fortaleza. Confia que o Senhor o protegerá, mas ainda não teve suas orações respondidas e apresenta sua queixa no verso 2 mais uma vez, semelhante à do verso 9. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Há uma pequena diferença entre o verso 9 e aqui no verso 2. Se no anterior ele pergunta a Deus, sua rocha, por que se esqueceu dele, agora ele pergunta para Deus, sua fortaleza, por que o rejeitou? Como ele ainda está sob a opressão dos inimigos, sente-se rejeitado pelo Senhor. E aqui nesse verso não aparece mais o questionamento de seus inimigos a respeito do seu Deus. Parece que o salmista decidiu não ouvir o que seus inimigos falavam agora. Ele quer ouvir somente ao Senhor e colocar a sua esperança em Deus. Então ele pede para Deus sua fortaleza, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A sua alegria é adorar o Senhor, ir ao altar de Deus, oferecer seus sacrifícios, prestar o seu culto, tocando harpa, louvando ao Senhor, seu Deus. Ao pedir para que Deus envie sua luz, o salmista está pedindo o favor de Deus, que ilumine seu caminho para que possa continuar firme na fé. A luz dissipa as trevas que estão na sua alma, trazendo alegria no lugar do abatimento. Ele também pede para a verdade de Deus o guiar, pois ele esperava a luz provinda das promessas de Deus, da palavra de Deus. O salmista descansa sua confiança em que Deus, sendo luz e verdade, prometeu assistir seus servos e cumprirá essa promessa com fidelidade. E isso vai servir de testemunho para que os ímpios vejam o agir do Senhor. Então ele encerra o salmo confiante nas promessas de Deus e na sua palavra, no seu agir poderoso a seu favor, mas ainda não desfruta disso e continua esperando em Deus. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse ano está sendo muito difícil para todos. Para uns mais, para outros menos, mas todos estão sofrendo de alguma forma. A alma de muitos está como a do salmista, abatida e perturbada. Os ímpios, aqueles que não temem a Deus, continuam oprimindo os mais fracos, praticando corrupção, agindo de forma destruidora no mundo e buscando somente seus interesses. O povo de Deus se vê no meio de uma seca de honestidade, imergido num mar de corrupção na sociedade, clama por justiça, espera por um tempo de paz, mas que sabemos que não virá pelos novos eleitos ou reeleitos na política, mas virá de Deus. Deus prometeu paz para a alma abatida do ser humano, uma paz que não vai embora, uma paz que permanece. O ímpio não desfruta dessa paz porque não se arrependeu de seus pecados e não creu em Jesus Cristo, o nome da paz, o único nome para a salvação. Para aqueles que creram em Cristo, nenhuma condenação há. Apesar de nossa alma também ficar abatida, nós sabemos que o consolo vem do Senhor, do nosso anseio por Deus, de nossa lembrança dEle, da confiança que temos nele, que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Jesus morreu na cruz para que a nossa alma não permanecesse abatida na escuridão, seja hoje ou na escuridão eterna
na condenação, mas para que pudéssemos ver nele a luz e a verdade. Ele é a luz que ilumina o mundo. Ele é a palavra de Deus encarnada, a verdade revelada. Ressuscitou e enviou seu Espírito para que fôssemos conduzidos por Deus no caminho da salvação e tivéssemos consolo para nossa alma abalada. O Consolador está em você, meu irmão e minha irmã, que crê em Jesus e espera as promessas de Deus se cumprirem plenamente com a volta de Cristo. Nós podemos lamentar como salmista em tempo que a nossa alma estiver abatida. Olhar para o passado com saudade, para o presente clamando por justiça, mas não podemos tirar os nossos olhos do futuro, da eternidade, do fim da dor e do sofrimento, da nossa esperança que está em Jesus Cristo. Nele nós temos vida, vida abundante. Ele oferece uma água que mata a nossa sede. Jesus nos oferece água viva. Quem bebe dessa fonte jamais terá sede. Que você possa tanto beber dessa água, do Evangelho de Jesus, da própria pessoa de Jesus no Espírito Santo, como possa compartilhar dessa água maravilhosa, que não só sacia a nossa sede física, mas a nossa sede da alma, uma sede muito mais profunda, a sede que todo ser humano tem de Deus, aquele vazio do tamanho de Deus, aquele senso de eternidade do qual Salomão fala em Eclesiastes. Somente Deus pode preencher isso. Somente Deus pode ser o consolo verdadeiro para a sua alma. Fale também desse consolo para as pessoas. Compartilhe com as suas atitudes e palavras da ação consoladora do Senhor, do nosso Deus, que Ele possa nos confortar e nos consolar. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor, porque Tu és o consolo da nossa alma. Tu és aquele que preenche o vazio do coração humano, aquela vontade, ó Pai, senso da eternidade, aquele desejo. Somente o Senhor, ó Pai, pode preencher isso. Ó Deus, sabemos que nesse mundo passaremos por aflições, mas sabemos que o Senhor está conosco. Sendo nossa rocha, nós podemos continuar caminhando com a fé em Cristo, olhando para frente, sendo consolado pelo Senhor, ó Pai, lembrando das ações do Senhor em favor do Teu povo no decorrer da história, lembrando, ó Pai, da pessoa do Senhor, nos consolando, nos confortando pessoalmente. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela maravilhosa obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua conosco, ó Pai, continua nos sustentando, nos fortalecendo, que possamos manter os nossos olhos em Cristo, que a nossa esperança esteja no Senhor, ó Deus. Fortalece o Teu povo, Pai, renova as nossas forças, que possamos continuar progredindo na missão do Senhor, ó Pai, em compartilhar do Evangelho, e que o nosso exemplo, ó Pai, possa falar dessas obras também que o Senhor fez através das nossas atitudes. Tudo que nós façamos possa glorificar o Teu santo e bom nome. É o nosso desejo, ó Pai. Consola aqueles que estão abatidos. Traz esperança àqueles que já não conseguem ver a luz no fim do túnel, que possam olhar para Cristo, para a Tua palavra, para as Tuas promessas, e assim achar consolo e conforto. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma ótima semana pelo consolo, guardados pelo consolo, pelo conforto do nosso bondoso Deus.